Olá pessoal, tudo bem? Sou o Caio Carinhena, ortodontista, né? Estou falando diretamente de Brasília, onde amanhã estaremos mais uma vez com a turma de credenciamento clínico em braços autoligados. No dia de hoje, eu gostaria de mostrar para vocês um tratamento que nós realizamos em nossa clínica na cidade de Jaraguá do Sul. É um caso muito bacana, um caso bem legal, onde o paciente tinha um perfilzinho reto, classe 2 dentária, canino ectópico, e nós tratamos com ortodontia autoligada apenas com elásticos de classe 2. Vamos acompanhar esse caso e algumas dicas clínicas do que fizemos neste tratamento. Bom, esse caso, né, seguindo nossa sequência, né, de casos em ortodontia autoligada, eu gostaria de agradecer demais vocês estarem acompanhando o nosso canal, né? E mostrando para vocês algumas evidências clínicas daquilo que nós estamos realizando no dia a dia na nossa clínica. Vamos dar uma olhadinha nesse caso aqui. Este paciente é um paciente jovem, né? Tinha uma média em torno de 16 anos, apresentava um bom perfil, um perfil classe 1 esquelético, o paciente tinha vedamento labial, o ângulo nasolabial estava de normal para aberto, os lábios com um volume um pouquinho mais fino, né? Não tinha nenhuma característica para exodontia. Para extração dentária, nós trabalhamos normalmente com 3 pré-requisitos. O paciente tem que ter ausência de selamento labial, o paciente tem que ter divergência, né, do longo eixo do incisivo em relação ao eixo Y de crescimento e também o ângulo nasolabial fechado. Esse paciente tinha características bem positivas nesse sentido. Bom, quando o paciente sorria para a gente, mostrava menos que 2 milímetros de gengiva, ele tinha corredor bucal escuro, então iríamos trabalhar um pouquinho com a expansão desse paciente. No ponto de vista interno, observe, classe 2 do lado direito, quase completa, né, em torno de 6 milímetros mais ou menos, canino ectópico um pouco mais alto. Observe como o incisivo central está levemente retroinclinado, sua linha média um pouquinho para a direita, né? Do lado esquerdo, o paciente também tem uma classe 2 dentária. Bom, nós tínhamos algumas considerações. Como eu não extraio pelo apinhamento dentário, eu acabo extraindo pela face do nosso paciente, pelas características que eu passei para vocês anteriormente, eu gostaria de trabalhar nesse caso apenas com distalizações. Então eu tenho 2 saídas. Ou eu trabalho com mini parafuso ortodôntico, né, entre o 6 e o 5 do lado direito, usando um cursor para distalização, ou eu trabalho com elásticos de classe 2. Quando eu trabalho com elástico classe 2 em ortodontia autoligada, eu tenho que entender a importância de potencializar o sistema. O que quero dizer com isso? Nós temos 4 fases, né? Fase 1, 2, 3, 4. Fase 1, fios redondos, conite. Fase 2, fios retangulares, né? Onde nós trabalhamos com os fios em 100% dos casos inicial com 14/25. Quem vai variar de acordo com a maloclusão é o segundo fio. E nós trabalhamos na fase 3 com fios de aço. O que nós temos que entender é que na grande maioria dos casos eu preciso potencializar o sistema. Então eu já entro na primeira fase, no fio 0,14, conite, por exemplo, né, um fio redondo, já com os elásticos de classe 2. Do lado direito, que eu tenho uma classe 2 um pouco mais completa e o canino um pouco mais alto, eu trabalho com elástico de classe 2 curto, indo do 6, né, do 46 ao dente 14. Esse elástico tem que ser um elástico 1/4 médio, mais ou menos, ok? O nível de força até 120 gramas. Quando eu trabalho até 120 gramas, eu tenho mais poder de distalização. O que eu quero dizer com isso? Esta força inicial é muito importante. Observe que na região anterior do nosso paciente, na maloclusão dele, eu não tenho quase nenhum overjet. Então eu não quero nenhuma projeção dos dentes inferiores à frente. Então elástico com uma força, com nível de força maior, a 180, 250, 300 gramas, tem tendência de proinclinar os dentes inferiores. Eu quero utilizar neste momento a força lip pumper. Eu quero utilizar o nosso para-choque, os nossos lábios. Eu não quero que eu tenha nenhuma projeção desses dentes inferiores.
Do lado esquerdo, já tenho o canino melhor posicionado, eu já posso trabalhar nesse sentido com um elástico de classe 2 longo, indo do dente 23 ao dente 36. Então, observe aqui os nossos protocolos de fios, né? Neste caso, nós trabalhamos na primeira fase com o fio 0,014 Kunit. Na segunda fase, utilizamos tanto em cima como embaixo, né, no arco superior e inferior, um fio 0,14 por 25, né, Kunit também, um fio flexível. Como o paciente apresentava um pouquinho de corredor bucal escuro, eu queria nesse sentido fazer um pouco de expansão do arco dentário. Então eu acabei trabalhando no arco superior com o fio 19 por 25 TMA superior e no arco inferior trabalhamos com um fio 18 por 25 inferior, né, Kunit também. Este arco TMA, ele tem que ter a diagramação, né, by Damon, né? Ele não é diagramado com a forma do arco do paciente. Ele segue a diagramação dos arcos Kunit, por exemplo. Passando pelos acessórios, né, utilizamos ali, para vocês entenderem, já na primeira fase, potencializando o sistema, utilizei um elástico de classe 2 curto, né, um quarto médio, do lado direito, curto, por 24 horas, mensurando mais ou menos ali em torno de 120 gramas. Do lado esquerdo eu já trabalho com elástico classe 2 longo, um 516 médio, também foi orientado o paciente a utilizar por 24 horas este elástico. Na segunda fase, se necessário, para poder conseguir os encaixes, né, trabalhamos ainda com esses elásticos, porém, eu já vou estar com 90% do problema resolvido. Eu só entro no fio 14 por 25 quando o meu canino estiver entrando em posição, né, já no arco. Aí eu já trabalho do lado direito com elástico longo. Vamos ver a sequência deste caso clínico. Então aqui é uma fase inicial. Observe, montamos o arco superior, o arco inferior, fios 0,14 superior e inferior. E como eu disse para vocês, eu não tenho preocupação, como eu não tenho um atrito, né, aquele atrito clássico que é a borrachinha ortodôntica em cada bracket, né, gerando um travamento do fio. Eu não me preocupo com as perdas de ancoragens verticais, então eu trabalho diretamente com elástico nessa primeira fase, potencializando o sistema. Observe do lado direito o elástico de classe 2 curto, né, saindo do dente 14 ao dente 46, e do lado esquerdo nós trabalhamos com elástico de classe 2 longo, saindo do dente 23 até o dente 36. Mais ou menos após 8 meses em 4 visitas, ainda na primeira fase, eu resolvo 90% do problema no primeiro fio. Já estou do lado direito entrando em classe 1. Observe o espaço que nós conseguimos, né, entre o dente 14 e o 12. Já está cabendo ali naquela regiãozinha certinho o nosso canino, que está mais alto. E do lado esquerdo também entrando em classe 1. É bem normal, quando trabalhamos com distalizações, abrir um espaço, um pequeno espaço entre o canino e o lateral. Isto mostra pra gente que houve realmente, de fato, uma distalização, né? Agora, um fator muito importante. Lembra que eu disse para vocês que eu gostaria que não tivesse nenhuma pró-inclinação dos dentes inferiores? Eu não gostaria de perder essa relação, esse overjet inicial. Olha só, neste momento, utilizando por 8 meses esses elásticos, o controle completo anterior que nós temos, né? Não tenho nenhuma inclinação nesses dentes inferiores. O overjet está mantido nesse sentido. Por isso, não justifica extrações dentárias. Não teria necessidade de retirar um dente 14 ou um dente 24 também, né, de acordo com o diagnóstico, porque eu tenho facilidade nesse momento em distalização, mesmo com elástico em classe 2 em fios iniciais. Conseguimos os espaços entre o 14 e o 12, então nesse momento eu vou buscar o nosso canino. Aqui nós realizamos neste momento a colagem, na sua posição inicial, né, ideal, desculpem, e observe essa alça que o fio faz. Ele é um fio flexível, ele é um fio que realmente doa pouca força, né, nos dentes. Porém, essa alça, esse efeito Biden, né, ou um efeito Notting, se essa alça for mais acentuada,
ela pode inclinar um pouco os dentes vizinhos. Então, uma dica que eu dou para vocês, quando vocês têm um canino um pouco mais alto, ou vocês tragam ele mais lentamente, né? E na região anterior a esse dente, virem as peças de ponta cabeça. Se o seu incisivo lateral já é bem posicionado e você não quer que ele tenha grandes inclinações, vire ela de ponta cabeça expressando um torque negativo. Acontece que na fase inicial, no fio inicial, ele vai gerar uma inclinação, né? E nos fios 14 por 25 em diante, né, nós vamos expressar o torque negativo de uma forma lenta e gradativa, dessa forma reposicionando o dente, sem ter a necessidade de muito detalhe e acabamento na fase de finalização, onde que nós teríamos, nesse sentido, de expressar um torque negativo nesse dente, gerando um torque individual no dente 12, ou também no dente 11, 21, assim por diante. Vamos evitar que esses efeitos notching, essa região anterior, né, causado por esse fio, possam protuir os nossos dentes. Eu estou nesse momento em 8 meses e 4 visitas, né, de tratamento. Observe mais à frente, nós estamos entrando agora em classe 1, em 18 meses e 9 visitas. Estamos agora avançando fios, né, dentro da segunda fase, 14 por 25, nesse momento está instalado. Estamos em classe 1 tanto do lado direito como também do lado esquerdo. E observe que legal como a coincidência da linha média está melhorando, né? Tanto os dentes superiores e inferiores estão com a linha média um pouquinho mais centralizada. Dando a sequência no nosso caso, e aqui detalhe acabamento, vendo os erros axiais de colagem, né? Vendo como estão as condições radiculares. Observe que mesmo com o terceiro molar em posição conseguimos realizar essa distalização. Um pouquinho mais à frente, a forma do arco superior, um arco bem bonito, bem amplo, né? Aqui já com o fio 19 por 25 TMA. E aqui onde nós conseguimos a nossa finalização. O tratamento ele demorou 29 meses, né? Um tratamento ortodôntico de 29 meses. Trouxe para a gente uma grande satisfação, pois conseguimos um grande controle de ancoragem, né, na região anterior, sem grandes vestibularizações. Observe também como nós tivemos um grande sucesso no nosso interesse, na nossa ideia inicial, que era a distalização. E olhe a qualidade, né, da gengiva inserida sobre o dente 13. Conseguimos de uma forma lenta, né, nível de força baixo, né, o dente veio de uma forma mais lenta, mantendo toda, né, a integridade dos tecidos que circundam esse dente. Então, o paciente em 29 meses de tratamento, foram mais ou menos em torno de 14 visitas, né, no consultório, e o paciente encontra-se nesse momento em classe 1. Observe a forma final do arco superior e a forma final do arco inferior. E as fotos finais do nosso paciente, mostrando realmente que nós tivemos poucas alterações, né, no perfil desse nosso paciente. Tivemos um melhor apoio da região dos lábios superiores e inferiores, uma forma de arco bem bonita, bem bacana. Temos ainda as características, muitas das características iniciais. Foi um tratamento que realmente foi uma satisfação muito grande em tratar. É um menino especial, uma pessoa muito bacana, que seguiu certinho as nossas orientações de acordo com cada fase desse tratamento. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Caso queiram, né, um pouquinho mais de informações sobre os nossos cursos, entre em contato conosco pelo e-mail caiocarinhena@exodonto.com.br. Temos vários cursos de formação em ortodontia autoligada. Se você gostou, acompanhe o nosso canal, compartilhe com os colegas, né? E tragam dicas, tragam pra gente dúvidas ou experiências clínicas que vocês estão fazendo no consultório e tem dado certo. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por esses 2, 3 minutinhos. O meu muito obrigado. Até o próximo vídeo aula pra gente.